Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para contar para os irmãos aquilo que eu entendi do texto chamado Vitória sobre o Medo. Esse texto ele foi escrito pelo pastor Felipe Pereira. Ele está no Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, eu não escrevi o texto, só vou ler e contar para os irmãos aquilo que eu entendi. Isto dito, vamos orar? Senhor, nós pedimos que Tu possas nos abençoar na nossa pequena reflexão, que possamos aprender realmente alguma coisa que marque a nossa vida e que nós possamos colocar definitivamente em prática. Perdoa os nossos pecados, perdoe tudo que a gente faz que não Te agrada. É o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, então, o texto chama-se Vitória sobre o Medo e a leitura bíblica escolhida é capítulo 4 de Marcos, versículos 35 a 41. Então, esse texto aqui vai falar quando Jesus acalma uma tempestade. E diz assim, ó. Naquele dia de tardinha, Jesus disse aos discípulos, vamos para o outro lado do lago. Então, eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele, e outros barcos o acompanharam. De repente, começou a soprar um vento muito forte e as ondas arrebentavam com toda a força em cima do barco, que ele estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos acordaram e disseram, mestre, nós vamos morrer. O senhor não se importa com isso? Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago, silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou, por que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros, quem é este que manda até no vento e nas ondas? É tão linda essa passagem, né, irmãos? Muito maravilhosa. Bom, irmãos, então o nosso versículo de hoje é o 38, que diz assim, Jesus estava na popa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro e os discípulos acordaram e clamaram, mestre, não te importas que morramos? Bem, então, o texto diz que o medo é um dispositivo muito importante. Ele impede que a gente atravesse a rua sem olhar para os lados, por exemplo, né? Então, se a gente não tivesse medo de ser atropelado, não iria olhar para os dois lados da rua. Então, mas existe um outro tipo de medo que é extremamente destrutivo, que demonstra que nós não vamos conseguir seguir em frente. É um medo que mostra a nossa incapacidade de crer que Deus está cuidando de tudo. Era esse medo que enchia os corações dos discípulos enquanto eles eram sacudidos pelas ondas. Então, hoje em dia, existe um mal que assola muitas pessoas, e principalmente não, e inclusive alguns cristãos também, que é a síndrome do pânico, a crise de ansiedade, que nada mais é que excesso de medo, né? As pessoas têm tanto medo que elas não conseguem enxergar que Deus está cuidando de tudo, que o soberano vai direcionar todas as coisas e que a gente vai passar aquilo que tiver para passar. Não tem como. A diferença é entre passar com Jesus ou sem Jesus. Então, assim, este medo acaba nos paralisando. Então, as palavras de Jesus haviam sido bem claras. Vamos atravessar para o outro lado, que ele fala no versículo 35. Então, em nenhum momento Jesus, ele achou, deu uma hipótese, olha, a gente vai para lá, mas a embarcação vai afundar, tá? Vamos ficar firme aqui, porque o navio vai afundar e vai ter um naufrágio. Não, Jesus não falou nada disso, ele disse, vamos para o outro lado, foi isso que ele disse. Então, Jesus tinha tanta certeza que tudo iria bem, que a gente tem que se lembrar que Jesus fez nova e habitou entre nós, né? Jesus,
Ele era um homem, mas ele tinha plena confiança de que tudo iria bem. E o que ele fez? Ele dormiu. Ele estava tranquilo. Ele estava nos braços do Pai. Então, a gente crê aqui, pelo que está escrito aqui nesse texto, que o objetivo de Jesus Cristo, naquele dia, era provar a fé dos discípulos. Eu não sei se é isso, mas pode ser, né? Pode ser. Eu acho que Jesus queria nos ensinar alguma coisa, né? Sobre confiança, sobre não temer. E essa foi uma forma bem legal. Então, o texto diz que não é surpresa que o desespero tenha tomado conta do grupo, né? A ponto deles abandonar o remo, fechar as velas e chamar Jesus. Lógico, né? Você tá numa embarcação, aí começa o vento, aí começa as ondas, aí o céu preto, a chuva, sei lá o que mais que poderia ter naquele momento, e eles ficaram desesperados, né? Então, na hora que a gente tá desesperado, o que a gente faz? Chama Jesus, né? Então, a fé deles já havia naufragado. Então, agora, eles acreditavam que podia acontecer a mesma coisa com o barco. Então, a primeira coisa que faz com que nós sejamos derrotados em todas as situações é quando nós permitimos que a nossa fé sofra um naufrágio, quando a nossa fé afunda, quando a gente deixa de perceber o soberano na nossa vida, quando a gente não percebe que ele está tomando conta de tudo. Então, Jesus, naquele momento em que ele é acordado e que ele manda o vento silenciar, ele dá uma lição de autoridade e fé. Ele acalma a tempestade e repreende os discípulos, dizendo: por que vocês estão com medo? Vocês deveriam ter fé, não medo. Vocês têm que confiar em Deus. E mesmo que a tempestade seja horrível, que os ventos estejam uivando, que as ondas sejam altíssimas, porque tantas vezes, né, nós passamos por essas situações na nossa vida. E especialmente agora, nesses tempos de pandemia, né? Porque, na verdade, as pessoas estão agindo como se não houvesse pandemia, estão frequentando todos os lugares, estão se aglomerando, mas a nossa situação financeira e social está difícil, né? Muitos de nós estamos doentes, muitos de nós estamos sem emprego, muitos de nós estamos deprimidos, estamos ansiosos, enfim, são tempestades pelas quais estamos passando. E a gente olha para o lado e vê a onda alta, olha para cima e vê o céu preto, olha em redor e vê o vento uivando, e a gente fica com medo. Então Jesus fala: não é hora de ter medo, é hora de ter fé. É lógico que é muito fácil, né, meus irmãos, eu falar isso agora aqui, nesse momento, não está acontecendo nada de ruim, né? Todas as coisas que estão acontecendo na minha vida, na vida dos meus familiares, são coisas que a gente está vencendo aos poucos. Eu imagino muitos dos irmãos também, né? Estão vencendo as suas dificuldades, mas tem coisas que parecem tão grandes e irremediáveis que a gente acaba perdendo o foco, né? O foco em Jesus Cristo. Isso não pode acontecer. É isso que o Senhor nos adverte. Então, seguindo no texto, ele diz que a gente está sujeito a passar por situações tão difíceis quanto o episódio dos discípulos no barquinho, principalmente nesses tempos de pandemia, né? A tentação nesses momentos é permitir que o medo se aloje em nós, que o desespero dite as regras, que a fé naufrague. E a gente fica tão apavorado, né, que não percebe que isso é um processo que vai aos poucos nos destruindo, né? O medo se aloja, o desespero acaba ditando as regras e a gente acaba naufragando na fé. Então, o desejo de Jesus para os seus discípulos é que estes se levantem com autoridade e fé, vencendo o medo e transformando o caos em calmaria. Então, é isso que nós temos que pegar deste exemplo, né? É isso que o texto está dizendo, que Jesus quer que a gente tenha autoridade e fé para vencer todas as dificuldades, para que possamos vencer com Jesus. Eu vou contar para os irmãos uma pequena fábula africana que fala sobre medo. Tinha um rapaz, ele tinha muito medo de caçar. Toda vez que ele ia para a floresta, dificilmente ele conseguia êxito.
Ele ia caçar e todos os amigos dele voltavam com a caça e ele invariavelmente chegava de mãos vazias e sofria bullying de todas as pessoas lá da aldeia, dizendo que ele era medroso e ele não caçava porque ele tinha medo. E um dia ele saiu para caçar, andou e não conseguiu pegar nada. Toda vez que ele ia investir contra a caça, ele ficava com medo e desistia. E ele chegou numa outra aldeia. E ele estava tão esfomeado que ele falou: bom, eu vou pedir aqui um pouco de sopa e descansar um pouco para voltar para minha aldeia. Então, aí ele chegou naquela aldeia, pediu comida e as pessoas foram acolhedoras e solícitas com ele. E ele ficou pensando que ele deveria ficar naquela aldeia, porque ali ninguém tirava sarro dele, ninguém ria dele. E, pelo contrário, tinham sido acolhedores, né? Tinham dado comida e abrigo para ele. E ele começou a viver ali naquela aldeia e ele não voltou mais para dele. E os dias foram passando e ele foi se acomodando. E ali as pessoas saíam para pescar, para caçar, mas ele não saía. Mas nunca ninguém se incomodou pelo fato de que ele não ia. Ele pescava, ele fazia colheita, ele fazia outras coisas. Então, um dia ele casou, construiu uma família e um certo dia ele pensou: nossa, eu acho que eu já venci o meu medo. E falou para a esposa: eu vou sair para vou sair para caçar. Eu vou caçar, vou trazer uma caça bem gostosa para a gente comer uma coisa bem diferente. E ele saiu para caçar. E na hora que ele estava caçando, procurando a caça, ele viu pegadas no chão. Eram pegadas de elefante. Nossa, ele falou: ó, aqui passou uma manada de elefante. E ele foi seguindo aquelas pegadas e com o que ele se deparou? Com um enorme leão. Um enorme leão. E ele foi se afastando e em vez de ele pegar o rifle e atirar no leão, ele ficou com medo. Começou a correr e se embrenhou numa espécie de floresta cheia de espinhos. Horrível. Se enfiou lá dentro, se arranhou todo. E o leão foi atrás dele, mas o leão não entrou naquela floresta de espinhos. O leão ficou sentado, aguardando que ele saísse. Mas ele não saiu e o leão também não saiu de lá. E ele continuou com medo, um medo terrível. E mesmo assim, passado o susto, só podendo pensar, ele não pegou a arma e não atirou no leão. E o leão ficou ali o dia inteiro e ele ficou o dia inteirinho no espinheiro. Passou a noite e o dia ele continuou lá. E no dia seguinte, durante 3 dias. Aí, o leão esfomeado desistiu de caçá-lo e foi embora. A esposa do rapaz ficou preocupada e disse para um amigo do seu esposo: olha, meu marido saiu para caçar faz 3 dias e não voltou mais, estou preocupada. Ele falou: vou lá procurá-lo. E esse rapaz era um exímio caçador, ele caçava muito bem, sabia seguir pistas, e logo ele viu as pegadas do seu amigo e foi dar lá naquele espinheiro, naquela floresta de espinhos. E aí ele disse: quem tá aí? E o marido da moça disse: eu estou aqui, me socorre, estou todo arranhado, estou com fome. Aí o rapaz falava: então saia. Não, eu não vou sair, eu tenho medo. Saia, o leão já foi embora. Não, não vou sair, eu tenho medo. Você tem que me ajudar. O rapaz falou: pois não, vou ajudar. Pegou o fogo, riscou e botou fogo no espinheiro. E as labaredas começaram a subir, e aquilo logo pegou fogo de uma forma geral, parecendo aqui o fogo aqui que está tendo lá no Brasil. Nossa, e o fogo começou a se alastrar e daqui a pouco, sabe o que aconteceu? O nosso personagem saiu correndo do espinheiro. Moral da história: o medo se sobrepõe a outro medo. Então é isso. Aquele rapaz, ele venceu o medo porque ele teve um medo maior de outra coisa. Mas nós não podemos ser assim.
nós que somos cristãos, não temos que temer um medo maior do medo menor e um medo cada vez maior. Nós temos apenas que confiar em Jesus Cristo. Nenhum medo pode nos tirar do medo anterior, porque nós temos que crer o tempo todo que Jesus Cristo está nos orientando, nos acolhendo e nos tornando pessoas melhores e nos amparando nas horas mais difíceis. Então nós temos que seguir o que o Mestre nos diz, temos que ter autoridade e fé para que nada nos tire do caminho celestial. Eu me despeço aqui dizendo a última frase do nosso manancial, que diz assim: vencemos o medo quando agimos com autoridade e fé no Senhor Jesus. Deixo o meu abraço fraternal, o meu abraço de ursa e lógico, né? Nossa palavra de ordem que é saudades.